Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 12. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Só alguns adendos aqui, à medida que a gente for fazendo a leitura, para a gente não voltar aos antigos sermões. Mas é preciso que você entenda que o apóstolo Pedro está escrevendo a sua carta, chamada de Epístola Geral, para um grupo de cristãos que estavam vivendo na diáspora. E eles eram dispersos e expatriados, pelo menos num duplo sentido. O primeiro deles é porque, de fato, eles estavam fora da antiga Palestina, fora de Jerusalém, e, portanto, eram chamados de dispersos, ou povo da dispersão. Por outro lado, eles são também da diáspora, eles são peregrinos, porque estão, em alguma medida, expatriados do céu. Veja, nós estamos fora daquele lugar primeiro para o qual nós fomos criados. Entenda céu aqui, não apenas como aquela dimensão etérea que está acima da nossa cabeça. Entenda céu como lugar da habitação de Deus. Por conta dos nossos pecados, nós fomos, em Adão e Eva, expulsados da presença santa de Deus, que no primeiro momento se representava no jardim, mas entenda essa presença como a habitação plena de Deus, que abarca todo o cosmos. Então, Pedro está escrevendo uma epístola, não apenas para os crentes daquela época, que estavam vivendo uma perseguição de uma diáspora literal, mas para todo o crente de Jesus, que está expulso daquela habitação eterna de Deus. Mas esses crentes, segundo Pedro, eles têm uma identidade nova, e eles são peregrinos eleitos. E ele dá uma razão para isso. Ele diz que eles são peregrinos eleitos, primeiro, segundo a vontade soberana do Pai, depois, pela santificação do Espírito Santo, e terceiro, pela aspersão do sangue de Jesus. Pedro, assim como Paulo, atribui do começo ao fim a obra da salvação à pessoa do Deus triuno, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuam desde a eternidade para a salvação do povo eleito. Então há uma participação do Deus triuno no processo de salvação do seu povo. Agora, a partir do versículo 3. Pedro começa, assim como Paulo o faz em Efésios capítulo 1, versículo 3, com uma doxologia, um tributo de louvor. Veja, considerando todas as verdades que serão ditas a partir de agora, Pedro não contém a sua expressão de gratidão e ele começa bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor. Veja, não há como considerar a tão grande salvação, a beleza do Evangelho, a obra gloriosa de Deus, revelada na história, nos alcançando, sem que isso traga a nós um esbravejar de louvor. Pedro está tomado de uma alegria santa, de uma exultação profunda, a sua alma está jubilosa, porque ele contempla a grande obra da salvação de Deus. E deveríamos nós também, irmãos, uma vez contemplando esta mesma salvação, exultar no nosso íntimo. O cristão, apesar das circunstâncias, nunca deveria ser emudecido. A fé cristã nunca deveria ser uma fé silenciosa, porque nós temos na grande salvação um motivo supremo para nós abrirmos a boca e derramarmos a alma diante de Deus em louvor àquele que nos salvou. Por essa razão, Pedro não consegue silenciar a sua alegria, o seu canto, a sua exultação, o seu louvor, porque ele contempla a gloriosa obra de Deus. Aí do versículo 3 ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente
por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, e no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, ou seja, a estes profetas, a estes antigos, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelaram perscrutar. Ó Deus, nós desejamos ouvir a Tua voz através da exposição do texto sagrado. Então fala conosco, Senhor, faça-nos entender, compreender a largura, a altura, a profundidade do plano da salvação e como isso tem implicações profundas para a nossa alma. Oramos, ó Deus, que ao fim desse sermão, a nossa alma exulte, o nosso coração se alegre, a semelhança daquilo que é exortado a Deus pelo apóstolo Pedro. Nós temos razões para bendizer, temos razões para exultar, temos razões para nos alegrar, com alegria indizível e cheia de glória, porque esse plano não apenas contemplou os antigos, mas contempla-nos hoje. E nós te bendizemos, Senhor. Abre os nossos olhos e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Eu queria pensar com você, e esse não é um sermão presbiteriano, porque ele vai ter 8 pontos, e cada ponto de 2 minutos. Eu quero pensar numa cadeia, que nós vamos chamar de cadeia da redenção. Entendendo aquilo que já nos foi posto nos sermões anteriores, que a salvação é um dom de Deus, nasce do propósito eterno de Deus, e que não é fruto da meritocracia, daquilo que é esforço humano, braço humano. Nós vamos entender como é que essa salvação e essa redenção se comporta à luz de 1 Pedro. Então vamos pensar nesse texto, nessa cadeia redentiva, e nós vamos entender algumas verdades. Primeiro, e que eu quero apenas reforçar, é que a salvação, a redenção, tem origem na eterna misericórdia de Deus. Veja comigo o texto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia. Veja, ele está falando de uma redenção que se operou desde antes da fundação do mundo, foi planejada na economia da eternidade, foi pensada na mente infinita de Deus, mas ele diz qual é a causa motivadora desta salvação. E ele explica numa palavra: segundo a misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Eu lembro que no seminário, o professor Paulo Brasil tentava fazer uma distinção entre misericórdia e graça da seguinte maneira: graça é tudo aquilo que Deus nos dá e que nós não merecemos. É aquele favor espontâneo, soberano e gracioso de Deus que nos beneficia apesar de nós, apesar do mérito e a despeito do nosso demérito. É graça. Nós estamos aqui por graça, somos salvos pela graça, alcançados pela graça. Só que a palavra que Pedro usa aqui não é graça, é misericórdia. E aí o professor dizia que misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Enquanto que graça é Deus nos conceder, nos ofertar, nos outorgar coisas, benefícios espirituais que não temos direito e que não merecemos, a misericórdia é a concessão de Deus de livrar-nos de coisas que merecemos.
E vamos ser bem claros, irmãos, o que é que nós merecemos? Por natureza, por pecado, que está intrinsecamente conectado com quem somos. O que é que nós merecemos? Alguém disse nada, eu digo que tem coisa pior ainda do que nada. Inferno, condenação, danação. Nós merecemos viver eternamente apartados do Senhor. Por natureza, somos filhos da ira. E se há algo que um pecador pode reivindicar diante de Deus, é o seu lugar no inferno. Se você deseja que Deus seja justo, se você quer reclamar diante de Deus algum direito, meu querido amigo pecador, peça ao Senhor para que lhe lance no inferno. Porque esse é o único direito que você e eu temos em nós mesmos, por ocasião da nossa rebelião, da nossa alienação espiritual. Por essa razão, Pedro está dizendo, Deus não apenas nos deu aquilo que nós não merecemos, mas Ele nos poupou, Ele nos livrou de nos dar aquilo que por natureza merecemos, a saber, a condenação eterna dos nossos, ou pelos nossos pecados. Pedro então nos mostra que esse plano redentivo, essa obra gloriosa da salvação, ela tem origem em Deus, na misericórdia de Deus, na compaixão de Deus, no plano eterno e gracioso do Senhor. Então a primeira verdade é essa: a cadeia da redenção começa em Deus, no seu plano eterno, e é fruto da sua eterna misericórdia. Segunda verdade, pensando no encadeamento, é que essa redenção, ela tem um fundamento muito claro. E segundo o apóstolo Pedro, ela se fundamenta na obra perfeita de Jesus Cristo. Isso envolve sua encarnação, padecimento, morte, ressurreição e, por que não dizer, ascensão, glorificação. Nós não podemos pensar em salvação eterna, desconsiderando o esteio, a base, o lastro, o fundamento desta salvação, que é Cristo Jesus. E olhe para o texto, ele vai dizer que nós fomos salvos segundo a sua misericórdia, mas veja na sequência, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está dizendo que a salvação tem uma base, e essa base é a obra perfeita de Cristo Jesus. Veja, Deus planeja na economia da eternidade, antes da fundação do mundo, mas esse plano se consuma e se concretiza no tempo e na história, quando Jesus, assim como Paulo falou aos Gálatas, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob o regime da lei, veio a esse mundo, assumindo a plenitude corpórea da divindade, conforme Colossenses capítulo 1, e esse Cristo então, cumpre cabalmente o propósito de Deus, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Não haveria salvação para nós, se não houvesse o sacrifício perfeito de Cristo, terminando não no túmulo, mas no trono, os céus abertos, e o Pai recebendo o Filho ressurreto, para sentar-se à sua direita. Agora preste atenção que o enfoque de Pedro aqui, não é no aspecto do sofrimento. Ele menciona a aspersão do sangue, ele menciona anteriormente o aspecto de que Jesus padeceu, sofreu, mas veja que aqui Pedro evoca um aspecto pontual da obra de Cristo, a sua ressurreição. E por que Pedro aqui enfoca na ressurreição e não no padecimento? Na ressurreição e não na morte, na ressurreição e não na encarnação. Há uma razão para isso, irmãos. É porque sem a ressurreição, a obra de redenção seria incompleta. Uma vez eu estava fazendo algum curso, não lembro onde, mas era sobre a missão da igreja. E naquela ocasião nós discutíamos o porquê da grande comissão, como nós conhecemos, ter sido dada aos apóstolos e representativamente neles, estendida a toda a igreja. Por que Jesus não deu aquela comissão de pregar o evangelho ao mundo inteiro antes do episódio da sua ressurreição?
é porque a mensagem seria incompleta. O cristianismo, vamos assim institucionalizar a nossa fala, o cristianismo não passaria de outra mera religião, como outras meras religiões, que tem uma mensagem interessante, tem uma personalidade carismática, um Marte que carregou um modelo ético, moral, de exemplo para todo mundo, mas que termina na sepultura. Se você conversar com um budista que assume aquela filosofia budista, em algum lugar ele sabe que Buda foi sepultado e continua morto. Se você conversar com um muçulmano, você vai ter que convir com ele e ele com você, que o grande profeta Maomé também tem o lugar da sua sepultura, onde ele permanece morto. E se você faz isso com todos os santos e supostas divindades deste mundo, você vai entender que há um jazigo, há um lugar de morte, onde os deuses dessas religiões sucumbiram, com exceção dos animistas, que pensam nos espíritos do ar. Mas, em linhas gerais, toda a religião do mundo, ela tem um bojo, onde a divindade foi algo muito especial, exemplável, mas que sucumbiu no jazigo, no túmulo, na sepultura. Quanto a nós, irmãos, a nossa mensagem e o evangelho que nós carregamos, não terminou no primeiro dia, na sexta-feira, de dor, de agonia. A nossa fé e o evangelho que nos alcançou termina no domingo da ressurreição, onde Cristo consuma o plano eterno e é levantado dentre os mortos pelo poder de Deus. Desde então ele vive em corpo à destra do Pai como Rei glorioso, recebido e ovacionado nos céus por todos os anjos, e um dia será por toda a sua criação. A fé cristã não termina no túmulo. Logo, sem a ressurreição, o plano de salvação teria sido incompleto. Segundo, Pedro foca na ressurreição, porque a ressurreição confirma que Deus, o Pai, aceitou o sacrifício do Filho. Eu sei que falar de cheque numa geração que só usa Pix é difícil. Mas aqueles que usaram cheque e que imprimiam talão de cheque, houve uma época que o cheque você imprimia dentro da agência bancária. Depois foi se modernizando, você ia no caixa eletrônico e conseguia imprimir um talão de cheque. Ora, agora você não tem mais nem como fazer isso. Mas na época do cheque, você lembra que o cheque, uma vez passado, ele tinha um tempo de compensação. Dependia muito da instituição bancária, às vezes levava 24 horas, 48 ou até 72 horas. E quando o cheque compensava, cumpria-se ali o contrato, até porque eu, como bancário que fui, lembrava de um princípio que era o seguinte: cheque é pagamento à vista. Se a pessoa que recebeu o cheque vai no banco agora, uma hora depois, mesmo o cheque pré-datado, o agente bancário é responsabilizado em pagar imediatamente, porque cheque é pagamento à vista. A pré-datação é um contrato entre as partes. Mas vamos imaginar aqui, quando o cheque compensava, a parte contratada dizia assim: o camarada tinha dinheiro, cumpriu o seu propósito, o cheque compensou. Vamos imaginar na ressurreição como uma validação, a compensação da obra, mostrando que, de fato, a obra de Cristo foi satisfatória, que ele tinha crédito em sua conta e que ele morreu e o Pai aceitou toda a sua obra vicária de redenção. Jesus precisava não apenas morrer, mas ressuscitar. E a ressurreição confirmava que Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o inferno e a sua obra foi aceita pelo Deus Pai. A ressurreição ainda confirmava que Jesus era verdadeiramente o Messias prometido. Porque desde a antiga administração da aliança, o Antigo Testamento, você encontrava profecias de que o Messias, o Cristo, não ficaria na sepultura, mas que ele seria levantado. Ele seria erguido dentre os mortos. Portanto, o milagre da ressurreição é aquela declaração mais eloquente a favor da divindade de Jesus. Veja, há um livro, e eu recomendo, chamado Mais que um Carpinteiro, do Josh McDowell. Nesse livro, o cético, até então escritor cético, resolve fazer uma pesquisa para negar que Jesus é Deus. Não há nenhum equívoco em pensar na historicidade de Jesus. Veja, as pessoas
de alguma maneira, concordam com isso. Jesus foi um homem que viveu há 2000 anos atrás, na região da Palestina, na Galileia, dos gentios, e assim por diante. Mas aquele camarada estava convencido em provar que Jesus não era Deus. E ele faz uma pesquisa mundo afora, e ele quer se convencer, para convencer a outros que Jesus não era Deus. Até o ponto que ele se deflagra com a doutrina da ressurreição. E como é que ele nega a ressurreição? Ele se deparou com um argumento que não é nada cíclico. Pensa comigo. O Evangelho é uma narração do mundo antigo. Jesus ressuscitou. Algumas coisas teriam que ter acontecido para que a ressurreição de Jesus fosse uma grande fraude. E eu queria que você pensasse comigo. Primeiro, alguém teria que ter subornado todos os guardas. Primeira coisa. Você lembra que quando Jesus ele foi sepultado, guardas da guarda pretoriana foi colocado ali ao lado do túmulo? Primeiro, os discípulos teriam que ter feito uma rifa, juntado uma grana e subornado os guardas. Segundo, todos os guardas precisavam participar dessa quadrilha criminosa de soltar Jesus, ou de pelo menos fazer com que os discípulos roubassem o corpo de Jesus. Segundo, precisaríamos também entender que para rolar a pedra que estava no túmulo de Jesus, não bastava um ou dois discípulos se chegando na surdina, empurrar a pedra e depois retirar o corpo. Aquele era um trabalho de uma dezena ou mais de homens. Então não é um negócio que você faz assim escondido, eu vou ali, vou empurrar a pedra, tirar o corpo de Jesus, levar comigo para dizer que ele ressuscitou. Era necessário um colegiado de pessoas fazendo esse trabalho braçal, com o risco de serem vistas, porque não é 1, é 10, é 12, é 15, são 20 homens. Terceiro, os registradores da história foram muito mal elaboradores dos fatos ou dos contos, porque disseram que as primeiras testemunhas do milagre da ressurreição não foram homens, foram mulheres. E você precisa lembrar que naquela época, o testemunho de uma mulher não tinha muito valor assim. Então, se alguém quisesse fraudar o roubo de um corpo para legislar pró-ressurreição, pode ter certeza que não colocaria uma mulher no topo da escala dos testemunhos. Não colocaria, não fazia parte da cultura da época. Se uma mulher chegar dizendo, olha, eu vi Jesus, eu testemunhei sobre Jesus. Ok, está certo, é uma mulher que está falando. Isso era parte da cultura. Então a mulher não teria tanta voz assim. Mais do que isso, irmãos, os discípulos estariam loucos. Porque você lembra, imagine agora, faça um exercício aí, você não precisa ser psicólogo, mas faça um exercício. Quem, em sã consciência, estaria disposto a viver e a morrer em prol de uma mentira? Eu roubei o corpo. Eu sei que ele não ressuscitou. Eu sei que o que eu estou pregando é uma farsa, mas eu estou disposto a ir à forca, a ser morto ao fio da espada, a ser cerrado ao meio, crucificado de cabeça para baixo. Quem, em sã consciência, em perfeito juízo, haveria de fazer isso? Então, nós temos que convir que para que o milagre da ressurreição seja sabotado, os discípulos eram pessoas malucas. Mas eu tenho um outro problema para resolver. Porque quem defende a historicidade de Jesus, confirma que Jesus era uma boa pessoa, que ele era um bom homem, é um exemplo de paz, de moralidade, coisa desse tipo. Mas a gente tem um problema para resolver, porque este bom homem, que é modelo de moral, disse ser Deus e disse que ressuscitaria. Lembra de um episódio em que ele está no templo, ele diz assim, olha, eu vou derrubar esse negócio aqui, e eu vou levantar em 3 dias, e pensavam que ele estava falando sobre o templo de Herodes, ele diz, não, estou falando sobre o meu próprio corpo. Então Jesus seria um mentiroso, ou então um lunático. Então, para aqueles que defendem que Jesus era um bom homem, agora você tem um problema. Como é que um bom homem é ao mesmo tempo um grande mentiroso? Sendo assim, e eu estou sendo bem superficial nos argumentos, vendo-se que é impossível negar que Jesus é Deus, e que a ressurreição é uma grande verdade, insofismável, inegável, nós precisamos entender que Pedro levanta esse argumento, porque ele quer falar em seguida de esperança. E meus irmãos, não há como pensar em salvação sem considerar a ressurreição e sem lembrar que a ressurreição é a grande mãe da esperança. Não haveria para nós esperança se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos.
A Bíblia diz assim: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa esperança, é vã a nossa pregação, porque implica em dizer que também nós não ressuscitaremos e que o final da nossa história e da nossa estrada será a morte. Mas se Jesus ressuscitou, já não temos mais nada que temer, porque Ele nos dá na sua ressurreição uma esperança viva. A salvação se fundamenta na obra de Jesus, em específico, na sua morte e na sua ressurreição. Depois Pedro diz que essa salvação nos regenera para uma viva esperança. Preste atenção nos termos que Pedro está utilizando. Pedro é absolutamente teológico. Regeneração, regenerar. Esse é um termo técnico para se referir àquele lavar do Espírito no nosso coração, que acontece no momento exato que nós depositamos a nossa fé em Jesus. Pedro está falando que a salvação, ela se opera em nós pelo agir do Espírito Santo, trazendo vida onde antes só havia morte. Paulo vai dizer que estávamos mortos, mas que Ele nos deu vida. A salvação é uma operação divina, onde a vida suplanta a morte, onde Deus nos regenera para uma viva esperança. Veja, a condição do pecador não era de um doente espiritual, meramente era de um morto. Estávamos mortos, fétidos, impotentes, incapazes de respondermos a Deus. Mas Ele veio ao nosso encontro e nos deu regeneração, nos deu nova vida. E essa nova vida traz consigo uma viva esperança. Veja, Pedro usa palavras aqui interessantes. Ele diz que essa esperança, e essa esperança viva, traz para nós uma herança, que é incorruptível, sem mácula, imarcessível e reservada nos céus para outros. De forma bem objetiva, incorruptível. Significa dizer que junto com essa regeneração, nós recebemos uma herança que não perece. Aqui ele está usando a linguagem aplicada às moedas, aos tesouros, ao ferro. A ideia de algo que não se deteriora. Ele nos deu uma salvação, um bem que não sofre desgastes. Não sofre o desgaste do tempo, não sofre as ranhuras, não enferruja, não se corrói. É essa herança. Entenda a herança aqui, meu querido, não como uma cidade de ouro, não como um chão de cristal. Entenda essa herança como a salvação em Cristo. O grande dom de Deus é a salvação. E ele diz que essa salvação é incorruptível, é sem mácula, a ideia é perfeita. Lembra do animal que precisava ser sem mancha e sem mácula, sem defeito, algo completo, algo perfeito, e não poderia ser diferente. A salvação, ela é completa, ela é inteira, ela é perfeita, e a pureza dessa salvação deve ser a própria pureza do Redentor. Porque veja, se Cristo é o Cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula, a salvação que dele procede não poderia ser de outra maneira, senão sem mancha e sem mácula. Depois ele usa uma palavra que não é tão comum no nosso vocabulário. Ele diz que essa salvação é imarcessível. A ideia é algo que não murcha, não perde o brilho, não se extingue. Diferente de uma flor que amanhece, verdejante, e depois seca. Ele fala que a salvação não conhece a decadência, não diminui com o tempo, não perde a sua identidade, não sofre o esgotamento. A salvação é um bem eterno. Pedro está dizendo, irmãos, portanto, que a cadeia da salvação inclui a regeneração para uma esperança viva, e que essa esperança está fundamentada na obra de Cristo, e garante para nós uma herança incorruptível, imaculada, imarcessível, e está reservada para nós nos céus com o Senhor. Quarto, Pedro vai dizer que esta salvação é recebida mediante a fé. Volte os olhos para o texto mais uma vez. Ele vai dizer no versículo 5, que esta salvação se media a nós pela fé, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Aqui é uma matéria clássica. Nós entendemos que a maneira, o meio pelo qual nós cristãos nos apropriamos do benefício da salvação é pela fé e pela fé somente. É importante só que eu diga que a fé não é uma obra, a fé não é uma causa meritória,
não é como se a nossa salvação se baseasse na fé. Ela se baseia em Cristo. Mas ela é apropriada por meio da fé. Os reformadores costumavam dizer que a fé é a causa instrumental da salvação. O meio instrumental através do qual nós recebemos a salvação, através do qual o Espírito de Deus aplica a salvação em nossas vidas. Então, Pedro é enfático em dizer que na cadeia da salvação está o elemento da fé, e que é por meio da fé que Deus nos salva. Quinto, ele fala de algo maravilhoso. Ele diz que por causa desta salvação e desta ação de Deus, nós somos preservados pelo poder de Deus. Aqui há mais uma doutrina que está ancorada nas antigas doutrinas da graça. Há aqueles que dizem o seguinte: você é salvo, mas de repente você pecou e você perdeu a sua salvação. E eu costumo dizer que essa é a teologia do Alto da Compadecida, em que Chicó, João Grilo, em um dado momento, diz assim: fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. Existem muitos cristãos que veem a sua vida com Deus nesses termos: eu estou salvo, perco a salvação, eu estou salvo, perco a salvação. Eu sou um bom menino, agora eu sou um mau menino. Deus me abençoa, Deus retira a bênção. Deus escreve meu nome no livro da vida, Ele apaga o meu nome do livro da vida. E a vida cristã é um grande colapso. Quando pensamos assim, estamos supondo que Deus fez a parte dele. E dizemos assim: Deus já fez a sua parte, agora faça a sua. E tiram aquele versículo absurdo de São Raimundo das Quantas, que diz assim: faz a tua parte que eu te ajudarei. E muitos crentes acham que a sua relação com Deus é baseada nisso. Em São Fulano de Tal: faz a tua parte que eu te ajudarei. Eu te dou a possibilidade de você ser salvo, agora é com você e comigo, meu filho, eu te ajudo. Deixa eu te falar um negócio assim, bem sinceramente. Se Deus retirasse de sobre nós a sua graça sustentadora e mantenedora por uma fração de segundo, a primeira coisa que nós procuraríamos seria a alienação de Deus. O primeiro lugar para onde nós fugiríamos era para longe da presença de Deus. O que o seu e o meu coração amam não é a Deus, é ao pecado em sua natureza. Sabe por que nós estamos aqui? E porque cremos que perseveraremos até o fim. Porque a mesma graça que nos salvou, nos preserva pelo poder de Deus. O mesmo Deus que pelo poder da sua mão nos arrancou de um tremendal de lama, foi até nós e tirou-nos do poço da perdição. É o mesmo que tem poder para manter os nossos pés na rocha até o dia final. A garantia e a certeza que temos da salvação não depende de nós, porque a salvação nunca foi obra nossa. Do começo ao fim, o início, o meio e o fim da redenção é obra de Deus. Ele começa e Ele preserva. E é por isso que nós estamos aqui e cremos que todo salvo em Cristo Jesus haverá de chegar até o fim, porque Deus o preservará. Agora, eu quero só dizer que isso não deve oferecer para você margem para um tipo de vida cristã libertina. Porque você pode estar dizendo assim: então agora eu entendi. Já que Deus me salvou e eu não posso perder a salvação, viverei de qualquer maneira. Uma mulher aqui, outra ali. Um marido aqui, outro ali. Uma relação ilícita aqui, outra acolá. Um pecado aqui e outro também ali. Afinal de contas, eu não posso perder a minha salvação. E eu queria dizer para você que se você vive dessa maneira, ou pensa dessa maneira, nem salvo você é. Porque a verdadeira salvação implica imediatamente na santificação. E Deus diz que nós somos salvos em Cristo Jesus, eleitos e predestinados em amor, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. E a santificação, o amor por Deus e pela palavra de Deus, é a amostra visível de que somos salvos e eleitos no Senhor. Então, essa falácia de que você pode viver de qualquer maneira e no final das contas vai para o céu, porque você foi salvo e você não perde a salvação, o único céu que você vai conhecer é um céu chamado inferno. A santificação é a evidência da salvação. Estou terminando. Pedro ainda diz que esta redenção é motivo de alegria para os cristãos em tempos de provação. As provações que aqueles cristãos estavam vivendo naquela época, irmãos, eram provações físicas, era perseguição por causa da fé. Crer em Jesus naquela época não era o mesmo que crer em Jesus hoje.
hoje é moda, hoje a gente faz isso assim, está tudo certo, vai nas redes sociais, coloca lá no nosso perfil que somos do Senhor. A época não era assim, era assinar uma sentença de morte. Seguir a Jesus era sinônimo de impopularidade, era correr riscos. Veja, lembra que Pedro está escrevendo para irmãos da diáspora, pessoas que perderam as suas casas, amigos, famílias e cidades por causa da fé em Jesus. E o que é que os sustentava diante desse tempo de tribulação e provação? É a certeza de quem eles eram no Senhor. Por isso Pedro diz, exultai, por essa razão exultai. Alguns olham para esse exultar apenas para o que Pedro vai dizer daqui por diante, mas na verdade é em face a tudo que eu disse, quem vocês são, o que Deus fez, o que vocês receberam do Senhor. Alegrem-se em Deus, mesmo que a vida esteja difícil, mesmo que vocês estejam sendo perseguidos, atropelados pela dor, pelos sofrimentos, pelas acusações. Alegrem-se. Vocês têm razões para se alegrar, porque vocês foram alcançados por uma grande salvação. Vocês são herdeiros de uma bênção inacessível, incorruptível, imaculada, reservada nos céus para o Senhor. Vocês são peregrinos eleitos. Vocês foram objetos da misericórdia. Alegrem-se, a despeito do que esteja acontecendo à sua volta. Essa mesma exortação serve para você e para mim hoje. Nós não estamos vivendo um período de perseguição declarada no Brasil nos termos do primeiro século da era cristã. Mas eu sei que você também sofre. Eu sei que a vida cristã do lado de cá não é tão simples ou tão fácil. Eu sei que muitas vezes você agoniza na sua alma, que você é levado a chorar. Eu queria dizer, meu querido irmão, que nesses dias a salvação é uma grande âncora, é uma grande fonte a jorrar para a nossa alegria. Nós temos Cristo. Esse mundo pode nos roubar tudo. A dor pode nos tirar tudo. Mas não há absolutamente nada que possa furtar Cristo de nós. Aquilo que Ele fez e quem nós somos nele. Portanto, querido cristão, você que está sofrendo, padecendo, a palavra do Senhor para o seu coração é, nessa cadeia da redenção, a alegria para você. Alegre-se, quando o seu coração estiver partido, olhe para a cruz, alteie a sua visão na direção dos céus, lembre-se quem Deus é, o que Ele fez e quem você é nele, e então exulte no seu coração, mesmo que os seus dias estejam sendo absurdamente difíceis. Depois, Pedro fala algo que nós nos esquecemos. Ele diz que essa redenção será plenamente revelada na volta de Cristo Jesus. Por duas vezes, o apóstolo Pedro, ele enuncia essa volta de Cristo. No versículo 7, ele fala da revelação de Jesus Cristo. E depois ele diz assim, aquele a quem nós não vemos, mas amamos. Mas então um dia nós o veremos. Ele está falando de algo que na teologia se chama de já e ainda não. Sabe, irmãos? A nossa salvação, ela já é uma realidade. Já é um dom provável, agora, aqui. Nós já temos a vida eterna. Não é algo que nós receberemos no final das contas. Mas você sabe que ainda que salvo aqui agora, nós ainda lidamos com as ranhuras de um mundo caído. Estamos no mundo quebrado e somos afetados pelo pecado desta natureza caída, inclusive a nossa. E ainda que a salvação seja verdadeira e real, ela não é ainda plena, completa. Mas Pedro vai dizer que um dia ela haverá de ser. Hoje, como cristãos, nós já fomos livres da condenação do pecado. Também fomos livres do poder do pecado. Estamos sendo livres do poder. Podemos dizer não, mas ainda não somos livres da presença do pecado. Mas quando Cristo se revelar, então seremos como Ele é. Conforme Efésios capítulo 1, nós temos o penhor da herança, mas ainda não desfrutamos da herança em sua totalidade. É só a primeira parcela, a garantia, o Espírito nos foi dado, mas então chegará o dia em que não apenas uma parcela, mas toda a herança nos será dada nos céus em Cristo Jesus. Agora nós somos a habitação de Deus, mas ainda caminhamos rumo ao descanso eterno, onde estaremos com o Senhor na sua eterna habitação. Por isso Pedro vai dizer assim,
essa redenção, ela envolve uma expectativa de que Jesus virá. E meu irmão, creia nisso, Jesus virá. Poderia ser hoje, pode ser hoje, pode ser daqui a alguns instantes, pode ser ainda esse mês, pode ser ainda esse ano. A Bíblia diz que no abrir e fechar dos olhos, o Filho de Deus virá como um relâmpago, como um raio nas nuvens. Os céus serão enrolados como pergaminho, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Essa é uma mensagem gloriosa que precisa tomar conta do nosso coração. A salvação em Cristo Jesus está envolta de expectativa. Na cadeia da redenção há uma expectativa que não pode ser roubada. Por fim, na cadeia da redenção, nós precisamos lembrar que a salvação, ela é comunicada por meio da pregação do Evangelho. E aí Pedro fala de profetas antigos, que falaram de verdades, em que os crentes seriam incorporados, os crentes gentios seriam incorporados naquela aliança. E ele diz, homens pregaram o Evangelho, pelo Espírito que foi enviado do céu. Os anjos, diz a última frase, coisas que os anjos anelam perscrutar, entender completamente. Sabe, irmãos, na eternidade Deus planejou, no tempo e na história Jesus executou. Num dado momento da sua vida o Espírito Santo aplicou a obra da redenção, trouxe regeneração, trouxe esperança, abriu seus olhos para uma esperança eterna que você possui no Senhor. Ele agora tem guardado e preservado você e o fará até o dia final. Ele tem nutrido o meu e o seu coração de alegria e de expectativa até que Ele venha. Mas sabe quando tudo isso começou agora, historicamente falando? Naquele dia em que seu Zé, Dona Maria, seu João, a irmã Antônia, pregou o Evangelho para você. Tudo isso aqui é muito bonito, mas alguém precisa falar para que alguém precise ouvir. Essa gloriosa obra de redenção, ela não pode ser represada em nós, ela precisa ser proclamada ao mundo. Existe alguém nessa cidade, nessa manhã, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua rua, no seu condomínio, na sua família, na minha família, precisando ouvir sobre esta gloriosa redenção. Os anjos não farão isso. A salvação, ela é comunicada através de bocas e línguas humanas, no poder do Espírito Santo. Ao final dessa mensagem, eu espero que você pelo menos tenha 3 reações. A primeira, de gratidão. Porque você não comprou nada, você não fez absolutamente nada, você não merece nada e Deus te deu tudo. Primeira coisa é gratidão, dizer assim, Senhor, muito obrigado, eu perdi tudo, eu não mereço nada e ganhei tudo, isso é graça. Segundo, eu queria que você tivesse alegria, porque você precisa sair daqui dizendo o seguinte, o mundo pode me perseguir como acontecia com aqueles cristãos, eu posso ser expulsado da minha casa, da minha terra, da minha família, mas eu tenho uma herança eterna reservada nos céus com o Senhor. Eu sou de Deus e Ele é meu. Eu sou peregrino eleito, eu tenho uma identidade certa, eu tenho um destino apontado seguramente pelo Senhor, e sou guardado por Ele nesse destino até o dia final. Eu preciso me alegrar nisso. Por fim, eu queria que você orasse dizendo assim, Senhor, me dá coragem e ousadia, porque eu não posso guardar isso comigo. Eu preciso pregar no poder do Espírito, para que outros conheçam e provem desta tão grande salvação.